Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem está se preparando para o concurso Transpetro Petrobras 2026, na ênfase 13 de Segurança do Trabalho, proteção contra incêndio, tipos de extintores e sistemas fixos de combate ao fogo. Esse assunto é muito cobrado em provas da área de segurança porque está diretamente ligado à prevenção e ao controle de emergências, além de ser fundamental na rotina de qualquer instalação industrial, especialmente nas áreas que lidam com produtos inflamáveis, combustíveis e gases. Para começar, é importante entender o conceito de incêndio. Incêndio é a ocorrência de fogo fora de controle, em local não desejado, causando danos materiais, ambientais e risco à vida. Para que o fogo exista, precisamos de 4 elementos que formam o chamado tetraedro do fogo: o combustível, o comburente, a fonte de calor e a reação em cadeia. A eliminação de qualquer um desses 4 elementos interrompe a combustão. Agora vamos aos tipos de incêndio classificados pela norma NBR 12693 e pela ABNT 12962, que definem as classes de fogo e o tipo de agente extintor mais adequado. Os incêndios classe A envolvem materiais sólidos combustíveis, como papel, madeira, tecidos e plásticos. Nesses casos, o agente extintor mais indicado é a água, que age por resfriamento, reduzindo a temperatura do material e interrompendo o processo de combustão. Os incêndios classe B envolvem líquidos inflamáveis e gases combustíveis, como gasolina, óleo, álcool, solventes e GLP. A água não deve ser usada nesse tipo de fogo, pois pode espalhar o líquido inflamável. O combate deve ser feito por abafamento, utilizando espuma mecânica, CO2 ou pó químico seco, que isolam o oxigênio e interrompem a reação em cadeia. Os incêndios classe C envolvem equipamentos e instalações elétricas energizadas. Aqui é indispensável o uso de agentes não condutores de eletricidade, como CO2 e pó químico seco, que apagam o fogo sem danificar tantos equipamentos. Jamais se deve utilizar água, pois há risco de choque elétrico. Já os incêndios classe D envolvem metais pirofóricos, como magnésio, titânio, potássio e sódio. Esses metais reagem violentamente com água, portanto devem ser combatidos com pó químico especial, normalmente à base de cloreto de sódio. E por fim, os incêndios classe K, ou F em algumas classificações, envolvem óleos e gorduras utilizados em cozinhas industriais. O combate é feito com agentes químicos úmidos, que reagem com a gordura, formando uma camada protetora, que interrompe o processo de combustão. Agora que entendemos as classes de fogo, vamos aos principais tipos de extintores utilizados nas indústrias e instalações da Transpetro e da Petrobras. O extintor de água pressurizada é indicado para incêndios classe A, age por resfriamento e é eficiente em materiais sólidos. Não deve ser usado em equipamentos elétricos nem em líquidos inflamáveis. O extintor de CO2, ou dióxido de carbono, é indicado para incêndios classe B e C. Ele age por abafamento e resfriamento, deslocando o oxigênio ao redor do fogo. É amplamente utilizado em salas de painéis elétricos, laboratórios e cabides de comando, pois não deixa resíduos e não danifica os equipamentos. O extintor de pó químico seco, geralmente composto por bicarbonato de sódio ou fosfato monoamônico, é o mais versátil, indicado para classes B e C, em alguns casos também para classe A. Ele age por abafamento e interrupção da reação em cadeia, sendo muito usado em áreas de risco de combustíveis e solventes. O extintor de espuma mecânica é indicado para incêndios classe B. Forma uma camada espessa sobre o líquido inflamável, abafando o fogo e impedindo que o vapor continue a se inflamar. É muito usado em terminais de armazenamento de combustíveis e refinarias. Já o extintor de pó especial para metais, como o pó D, é usado em situações muito específicas, onde há risco de combustão de metais pirofóricos. Ele age isolando o material do ar e absorvendo calor.
Além dos extintores portáteis, é fundamental conhecer os sistemas fixos de combate a incêndio, que são projetados para proteger áreas amplas ou de difícil acesso manual. O sistema de hidrantes e manguatinhos é um dos mais tradicionais. Consiste numa rede hidráulica com reservatórios, bombas e pontos de conexão para mangueiras. Os hidrantes são utilizados por brigadistas treinados, enquanto os manguatinhos podem ser operados rapidamente em situações de emergência inicial. Outro sistema muito importante é o sistema de sprinklers automáticos, amplamente usado em áreas industriais e administrativas. Esses dispositivos detectam o aumento de temperatura e liberam automaticamente a água sobre a área afetada. Eles são desenvolvidos para atuar de forma localizada, evitando a propagação do incêndio até a chegada da equipe de emergência. Nas áreas onde não é possível usar água, como locais com equipamentos elétricos, documentos ou produtos químicos sensíveis, são utilizados os sistemas fixos de gases, como o CO2, o FM200 e o Novec 1230. Esses sistemas atuam por abafamento, reduzindo o oxigênio do ambiente e extinguindo o fogo sem deixar resíduos. Também existem os sistemas de espuma, utilizados principalmente em áreas de armazenamento e transporte de combustíveis líquidos, como tanques e dutos. Esses sistemas formam uma camada de espuma que impede a liberação de vapores inflamáveis e controla o incêndio com eficiência. Outro componente essencial são os detectores automáticos e alarmes de incêndio, que monitoram continuamente o ambiente em busca de fumaça, calor ou chamas. Eles são integrados a painéis de controle que acionam alarmes sonoros, visuais e, em alguns casos, o próprio sistema de combate. Em instalações como as da Transpetro, há ainda os planos de emergência e de evacuação, integrados a sistemas fixos e portáteis, garantindo que os trabalhadores saibam como agir rapidamente em caso de incêndio. A Brigada de Incêndio tem papel fundamental nesse processo, realizando o primeiro combate, coordenando a saída segura e comunicando o Corpo de Bombeiros quando necessário. Nas provas da área de segurança do trabalho, é comum encontrar questões sobre classes de fogo, tipos de extintores e seus agentes, além de perguntas sobre o funcionamento dos sistemas fixos de combate, como sprinklers, hidrantes e sistemas de CO2. Portanto, para dominar esse tema, o candidato precisa conhecer bem as classificações, os agentes extintores e os tipos de sistema mais adequados para cada situação. Em resumo, a proteção contra incêndio se baseia em 3 pilares: prevenção, detecção e combate. Prevenir é eliminar as causas. Detectar é identificar o princípio de incêndio o mais rápido possível. E combater é agir de forma segura e eficiente para controlar o fogo antes que ele se espalhe.